Livro dos Salmos, número 68. Tenho debruçado um pouco no livro dos Salmos ultimamente. Pregar algumas mensagens nos Salmos, né? Glória a Deus. É um livro muito rico. É o inário de Israel, né? Glória a Deus. Livro do Salmo número 68. Vamos ler a partir do verso 1, estender até o verso 19. Glória a Deus. Todos acharam? Amém? Leiamos a santa, bendita e eterna palavra de Deus. Que Deus levante, que Deus se levante, que seus inimigos sejam dispersados, que aqueles que o odeiam fujam diante dele. Assim como a fumaça é levada para longe, leva-os para longe, assim como a cera derrete diante do fogo. Que os perversos também pereçam na presença de Deus, mas alegrem-se os justos, se regozijem diante de Deus. Sim, regozijem-se extremamente. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome, exaltai aquele que monta sobre os céus, pelo seu nome já, e regozijai-o diante dele. Pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua habitação. Deus põe os solitários em famílias, Ele liberta aqueles que estão presos em correntes, mas os rebeldes habitam em terra seca. Ó Deus, quando fostes diante do teu povo, quando marchastes pelo deserto, a terra sacudiu, os céus também caíram na presença de Deus. Até o próprio Sinai foi movido da presença de Deus, o Deus de Israel. Tu, ó Deus, enviaste uma chuva abundante, por meio da qual confirmaste a tua herança, quando ela estava cansada. Tua congregação habitou lá. Tu, ó Deus, preparaste da tua bondade para os pobres. O Senhor deu a palavra, grande foi a companhia daqueles que a publicaram. Rei de exércitos, fugiram rapidamente, e aquela que ficou em casa dividiu o despojo. Vós tendes garantias entre os vasos, vós sereis como asas de uma pomba coberta de prata, e as suas penas de ouro amarelo. Quando El Shaddai dispersou reis, estava branco como a neve em Salmão. O monte de Deus é como o monte de Bazã, um monte tão alto quanto o monte de Bazã. Porque vós saltais altos montes? Este é o monte no qual Deus deseja habitar. Sim, o Senhor habitará nele para sempre. As carruagens de Deus são 20.000 milhares de anjos. O Senhor está entre eles, como no Sinai, no lugar santo. Tu ascendestes ao alto, tu fizeste cativo o cativeiro, recebestes presentes para os homens. Outra tradução vai falar dons, né? Sim, também para os rebeldes, para que o Senhor Deus pudesse habitar entre eles. Bendito seja o Senhor que diariamente nos carrega de benefícios, o Deus da nossa salvação. Podemos dizer amém? Glória a Deus. Irmãos, está aqui um salmo muito profundo, né? Muito abrangente. Mais um daqueles salmos que eu expliquei para os irmãos aqui, que são para o cantor principal, né? O cantor, ou o cantor mor, a Bíblia fala, cantor que fala neginote. Neginote significa o cantor principal.
É um salmo, esse daqui de Davi também, que ele compõe quando a arca estava sendo transportada da casa de Obed-edom para Jerusalém. A arca ficou lá 3 meses, né? Na casa de Obed-edom. E diz a palavra de Deus que quando essa arca estava lá, aquela casa foi muito abençoada, porque é a presença de Deus, né? É o símbolo da presença de Deus. Então, quando a presença de Deus está conosco, tende a nós sermos abençoados em todas as áreas da nossa vida. E esse salmo aqui, ele tem pelo menos 5 divisões. Olhando aqui, nós percebemos que ele está dividido pelo menos em 5 partes. Ele fala da transporte da arca em procissão. É uma procissão mesmo, né? Eles levavam, às vezes nós temos um pouco de preconceito, nós os evangélicos, com as procissões, porque são carregados ídolos, né? Nas procissões. Mas aqui era uma procissão carregando a arca da aliança, símbolo da presença de Deus. Do versículo 1 até mais ou menos o versículo 1 e 2, essa arca ela é levantada então em procissão, né? Por isso que ele está falando assim, que Deus se levante. Está falando da arca, da presença, símbolo da presença de Deus. Depois nós encontramos uma outra divisão, até mais ou menos o versículo do 3 ao 6, quando aquelas pessoas que são piedosos, tementes a Deus mesmo, eles estão nessa grande reunião, entoando cânticos de louvores ao Deus vivo, ao Deus de Israel. E esse é o objetivo da igreja quando ela se reúne, é louvar o Deus único, o Deus de Israel, né? Não há lugar para outros deuses, não há lugar para estrelas, como a gente vê aí no mundo gospel, porque o Deus Todo-Poderoso deve ser adorado sempre. Tem até um outro salmo, o salmista vai dizer assim: cantarei louvores ao Senhor, né, na presença dos deuses, cantarei louvores. Significa o que? Os deuses pagãos, os outros deuses que eram servidos pelas nações pagãs, e os israelitas eles louvavam o Deus vivo na presença dos outros deuses. Então isso aqui é muito importante quando nós nos reunimos. Depois também nós vemos do versículo 7 até o versículo 10, eles vão cantando nessa marcha gloriosa e citando, mencionando o Deus Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o Deus Criador de todas as coisas. Eles enfatizam o nome dele. Então os irmãos percebam que os louvores sempre tem que ter essa conotação: adorar a ele, falar dele, tributar a ele, dizer quem é ele, falar do nome dele, dos feitos dele, e nunca aqueles louvores que a gente sempre vê: eu posso, eu tenho, eu quero, eu conquisto, eu sou, eu vou, eu andarei, eu. Isso daí não é louvor bíblico, não é louvor cristocêntrico. O louvor fala dele, adora ele. O inário de Israel, os irmãos podem ler do Salmo 1 até o Salmo 150, que é o último salmo, vocês vão ver esse tipo de louvor: tu és magnífico, tu és altíssimo, tu és soberano, tu és o socorro, fortaleza, Deus presente na hora da angústia, tu és grande, Senhor, o Senhor socorre os pequenos, o Senhor socorre os fracos, o Senhor livrou o teu povo, o Senhor fez isso, fez aquilo, tu és aquilo, ou vários adjetivos, pronomes, né, ao Senhor. Esse é o louvor bíblico, cristocêntrico, puro, que nós devemos sempre lembrar de cantar. E depois nós percebemos do 11 até o 16 grandes brados de alegria que eles vão dando em louvor a esse Deus. Alegria por quê? Porque Deus os havia libertado, tirado do cativeiro, Deus havia conduzido eles pelo deserto, Deus havia dado o que eles precisavam, a provisão, Deus havia trazido o necessário. Eles estavam exultantes, e mais ainda agora, porque eles estão transportando a arca. Então eles estão felizes,
por transportar o símbolo da presença de Deus e poder levar a arca para Jerusalém novamente, para o Monte Sião, aonde é a fortaleza de Davi, aonde Davi construiu o seu tabernáculo, a tenda de Davi, que será restabelecido durante o período do templo milenar. E depois do 15 até o 19, nós vemos quando eles avistam o Monte Sião em Jerusalém, e eles sobem no monte, lá do cume do monte, eles exaltam o Deus Todo-Poderoso, agradecendo porque a jornada chegou ao fim, e eles podem agora colocar a arca na tenda. A presença de Deus, quando nós conseguimos trazer a presença de Deus próximos de nós, quando nós estamos próximos desse Deus, quando nós convidamos Ele para habitar perto de nós, na nossa casa, fazer parte das nossas decisões, da nossa vida, nós estamos no cume do monte e adoramos a Ele na beleza da sua santidade. Isso aqui é as divisões do Salmo. Glória a Deus. E olhando para esse Salmo, irmãos, que é um Salmo tão profundo, uma canção de Davi, para o cantor maior principal. Então nós percebemos, no verso 1, que está falando de se levantar a arca, né? E o Deus se levante, que seus inimigos sejam dispensados, que aqueles que o odeiam fujam diante deles. Porque em todo o período da nação de Israel, pela peregrinação no deserto, pelos momentos que Deus tirou eles do Egito e foi conduzindo, Deus sempre deu vitória para eles sobre as nações inimigas. Os inimigos sempre foram embora, sempre se dispersaram. Porque o que significa a arca da aliança está na frente das tribos na marcha. Eles saíam sempre com a arca na frente, em formato de cruz, norte, sul, leste, oeste, as tribos organizadas, né? E a arca logo ali, as primeiras tribos, a primeira tribo que ficava logo atrás era Manassés, Benjamim e Efraim, e as outras tribos em ordem. Significa a vanguarda de Deus. O que é vanguarda? Deus está na frente, Deus abre caminho, Deus tira as dificuldades, Deus vai dando a direção, Deus vai norteando, Deus vai tirando os perigos, Deus vai aclarando os momentos, os lugares que eles precisam passar, Deus vai tirando as dificuldades no caminhar deles, Deus vai aplanando as arestas para eles andarem com segurança, porque a presença de Deus tem que estar na nossa frente, sempre. Glória a Deus. E aqueles que odiavam o povo de Israel iam ficando para trás, sendo dissipados, destronados, né, desarraigados do lugar onde eles estavam. Os irmãos sabem que só da terra de Canaã lá foram tirados 7 tipos de tribos, de clãs, de nações que habitavam ali, que é chamado os heteus, heveus, amorreus, jebuseus e assim por diante. Então Deus vai destronando, Deus vai tirando aqueles inimigos, e eles estão alegres, estão exultantes. Essa palavra que ele diz aqui, que Deus se levante, que seus inimigos sejam dispersados, nós entendemos aqui, o Salmo está revelando que é a arca, porque Moisés vai falar a mesma coisa lá em Números. Puder até projetar aí, fazendo um favor, Números 10, né? A partir do 35 e 36, as palavras do salmista aqui, Davi, são repetições daquilo que Moisés falou quando eles levantaram o acampamento, porque está falando da arca, do Deus vivo, a presença de Deus, né? E a presença de Deus conosco, irmãos, nós podemos fazer muitas coisas. Nós temos a certeza que nós conseguiremos. Olha lá, quando pois a arca partia, dizia Moisés, ó, a mesma frase que Davi está falando: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam de diante de ti os que odeiam. 36, e quando ela pousava, quer dizer, quando eles chegavam no lugar que ela era agora descida, colocada onde ela ia ficar, o Senhor dizia, volta ao Senhor, para os muitos milhares de Israel, para o meio do povo, para o arraial do povo, aonde a arca novamente seria colocada. Então, irmãos, percebam que essa frase de Davi foi dita por Moisés, e Deus precisa estar próximo de nós. Você tem certeza absoluta que Deus está com você? Porque foi falada uma frase aqui, acho que foi a senhora, irmã Maria Amélia, disse assim: Deus está com aqueles que estão com Ele. Não foi isso? A senhora falou aqui agora há pouco.
Exatamente. Olha o que ele está dizendo: para os muitos milhares. Por que Deus estava próximo no meio daquela nação? Porque eles estavam com Ele, eles queriam estar com Ele. Aqueles que se rebelaram, aqueles que apostataram, Deus se afastou deles. Então, irmãos, depende de nós se Deus estará conosco. Diz Tiago assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Então eu preciso me aproximar dEle. Verso 2 diz: assim como a fumaça é levada para longe, leva-os para longe, assim como a cera derrete diante do fogo, que os perversos também pereçam na presença de Deus. Você já viu a cera como ela é firme, mas a hora que o fogo chega perto dela, ela derrete? É assim que os inimigos ostentavam serem poderosos, serem grandes, serem vencedores diante da nação de Israel. Mas quando Deus colocava sua mão, quando Deus estabelecia a vitória para o seu povo, eles derretiam como cera, eram dissipados como a fumaça. Pensa num dia de vento, como o vento vai batendo e dissipando a fumaça. É assim que Deus fazia com os inimigos do seu povo, e assim Ele faz com a sua igreja, a sua noiva, aquela que é queimada pelo sol da justiça, aqueles que perseguem a igreja, aqueles que são contra o andar, o modo operandi da igreja, aquilo que a igreja faz, a maneira com que a igreja atua na terra. Deus vai dissipando, Deus vai abrindo caminho, Deus vai tirando os inimigos, Deus vai tirando os opositores, porque Deus cuida da sua igreja, assim como Ele cuidou da nação de Israel, pela peregrinação no deserto. Nós estamos com Deus e Deus está conosco. Ele é quem vai conduzir os passos, a caminhada da igreja, e aonde nós estivermos, o Senhor estará próximo de nós. Glória a Deus. Verso 3: mas alegrem-se os justos, se regozijem diante de Deus. Sim, regozijem extremamente. Os irmãos percebam que os inimigos dissipados, derretidos como cera, não é? Derretidos como cera. Irmãos, se nós fosse olhar para as pragas que já jogaram em nós aqui em Colina, essa igreja estava fechada há muito tempo. Um dia um cidadão falou para mim lá na avenida lá: essa igrejinha vai fechar. Falou para mim: aqui não é lugar dessa igrejinha tá. Essa igrejinha aqui, ó, ele repetiu essa frase 3 vezes. Aqui é lugar de comércio. Não é lugar para essa igreja aqui. E aí eu falei para ele: cuidado para o seu bar não fechar primeiro. E sabe o que aconteceu? O bar dele já fechou há muito tempo, porque não é um bom negócio você afrontar a igreja do Deus vivo. Quando nós afrontamos, alguém afronta a nós mesmos, só nós, até que não é tão grave, né? Mas afrontar a igreja, irmãos, não é um bom negócio, porque essa igreja, Jesus lançou os fundamentos dela, Júlio, e disse assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Foi Jesus que falou isso. E quem é que pode, irmãos, se colocar contra a igreja de Deus e ficar de pé? Não fica, cai por terra, são dissipados, são derretidos como cera. Mas em contrapartida, no versículo 3, no verso 3, mas alegre-se os justos. Qual é o conceito de justo, de justiça, de ser justo que você tem? Eu estou perguntando para mim aqui também agora, que eu sempre gosto de falar na terceira pessoa aqui, ó, quando eu estou pregando, nós, né? Nós, porque a palavra está falando comigo também. Então percebam, o justo, ele está dizendo que ele não precisa se preocupar, e não é apenas para ele se alegrar. Regozijar significa alegria 2 vezes. Agora, quando ele fala regozijai-vos extremamente, aí é alegria muitas vezes, é uma alegria extrema, né? Na alma, no coração, estar feliz. Porque, irmãos, eu pergunto para vocês, com todas as lutas que nós passamos, dificuldades, você tem motivo para estar alegre? Só o fato de nós termos o privilégio de cultuar a Deus aqui já é uma alegria. Só o fato de nós termos a certeza, estou falando de justo aqui, que o nome do justo está escrito no livro da vida, já é uma grande alegria. Só o fato de nós sabermos de onde Ele nos tirou, Ele nos libertou, nos transformou, lavou-nos como o lavandeiro faz com a roupa, como o sabão do lavandeiro, regenerou, está nos regenerando dia após dia,
nos justificou diante dos nossos acusadores, e também está nos santificando no processo de santificação. Já não é motivo de alegria. Então nós não podemos dizer assim: o melhor de Deus ainda está por vir. Já veio Jesus Cristo, Salvador, aquele que nos regenerou, aquele que nos deu a capacidade de entender o plano da salvação através do seu sacrifício vicário, substituto. Alegre-se nessa noite, alegre-se na presença desse Deus. Glória a Deus. Verso 4: cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome, exaltai aquele que monta sobre os céus, pelo nome Já. Já não é só uma abreviatura de Javé, viu? Não é só isso. A palavra Já aqui, ela é mais profunda. É aqui um hebraísmo. Ele está confirmando algo muito grande, né? Não é só o nome dele. O nome antigamente tinha um corinho, um hino, né, que cantava no círculo de oração, falava: o nome de Deus é Já. Mas as irmãs cantavam na sua inocência, pensando que essa palavra significava que Deus ia socorrer logo. Já, não é isso. Aqui é um hebraísmo profundo, dizendo qual é a grandeza do nome desse Deus. Não dá para descrevê-lo. Então o salmista aqui cantando, pode ver que, não sei se nas suas Bíblias, mas na minha Bíblia, que é uma tradução fiel, a palavra Já aqui, ela está tudo com letra maiúscula. Jeová, está traduzido como Jeová, mas não é Jeová. É o nome aqui, Yahvé, Já. Mas não é só uma abreviatura, é algo maior, é algo muito mais abrangente, né? Que nos mostra o tamanho do nome do nosso Deus. Quer dizer, Israel novamente agora unido, havia saído da escravidão, e eles precisavam cantar louvores a esse Deus, porque eles agora estavam novamente unificados. Quando ficaram dispersos muito tempo, separados. Imagine você num cativeiro, separado de quem você ama, mas de repente alguém chega lá e pega você de volta e leva para sua família, te restabelece no meio da sua família. É motivo de louvor ou não? É isso. Vamos adorar, vamos cantar, vamos louvá-lo, porque esse Deus é grande. E isso aqui, no verso 5, ó: Pai dos órfãos, juiz das viúvas, e Deus em sua santa habitação. Quer dizer, mesmo aquelas mulheres que estavam sem os seus maridos, Ele cuidava. A nação de Israel se sentindo órfã, né? Quando estava presa, cativa, mesmo assim Deus era o Deus deles, continuava cuidando deles. Enquanto o povo estava preso, irmãos, no Egito, né, por um período longo, que segundo alguns acreditam, até aquelas pirâmides talvez tenham sido os hebreus que tenham construído, embora há conjecturas, outras conjecturas, mas o fato é que eles trabalharam e trabalharam muito, tirando barro das olarias, fazendo construções. Mesmo assim Deus continuava trabalhando, porque enquanto eles faziam isso, Deus preparava Moisés nas faculdades do Egito, para que pudesse ser o libertador. Depois preparou ele mais 40 anos na região do Monte Sinai, apacentando ovelhas, porque quem apacenta ovelhas aprende a lidar com qualquer tipo de pessoa, viu, irmãos? É por isso, irmãos, um dia eu ouvi um pastor dizendo, lá em Tupã, pastor Raimundo, lá de esqueci o nome da cidade do pastor. Ele disse assim: irmãos, o pastor tem que ser um bagre ensaboado. Ele falou, não é no sentido de malandragem, mas no sentido de sair de todo tipo de situação. O pastor Raimundo lá de Indaiatuba, e ele estava dizendo, é por isso que Deus, quando Ele chama um homem para ser pastor, para ser um líder de uma igreja, Ele vai preparando ele em todas as áreas, porque nós temos que sair de cada situação. Tem que ser um bagre ensaboado, não no sentido pejorativo, porque bagre ensaboado aí fora tem outra conotação, né? É no sentido de você conseguir lidar com situações adversas, difíceis. E Deus estava preparando Moisés em todas as áreas, para ver os perigos que tinha no deserto, porque o deserto não é lugar fácil. Queda brusca de temperatura, contraste do dia para a noite, e Deus preparou ele em todas as áreas. Sabia que Moisés estudou nas faculdades do Egito? E o Egito, no mundo antigo, era onde tinha os melhores astrólogos da época, e Moisés conseguia se guiar pelas estrelas, pelos astros durante a noite, porque ele estudou nessas faculdades. Ele conhecia astrologia, astronomia, né? Como ninguém
na época. Então ele sabia olhar o vento, sabia olhar os pontos cardeais, sabia olhar as estrelas, se guiar no momento que vinha tempestades, porque ele frequentou faculdades. Basta você fazer uma pesquisa de quem são os egiptólogos, são os que estudam o Egito até hoje. Eles vão mostrar que uma das coisas que eles mais estudavam, além de medicina legal, porque eles davam aula de embalsamar. Até hoje, né, as pessoas de hoje não conseguem fazer embalsamamento como eles faziam no mundo antigo, no Egito, né? Capacidade de artífices, de lidar com pedras preciosas, de fazer trabalhos em ouro, em prata, em toda sorte de pedras preciosas. E inclusive foi achado um grande, no meio egípcio, nas pirâmides, foi achado um tesouro, né, do grande faraó Tutankhamon. E ali eles acharam mais de 3.000 artefatos arqueológicos, e até hoje deixa vislumbrado, admirado, perplexo os artífices de hoje, do tamanho habilidade que eles tinham. Moisés entendia de tudo isso, por isso Deus o chamou, e Deus trabalhou, preparou ele, para que ele fosse o libertador de Israel. Deus estava cuidando mesmo dos órfãos, das viúvas. Olha como que Deus trabalhou. Deus pegou Moisés, né? Colocou ele diante da filha de Faraó. Ela recupera ele ali da beira do rio Nilo, resgata ele naquele cestinho e leva para a própria mãe de Moisés cuidar. Joquebede, né? Era a mãe de Moisés, e ali ainda paga um salário, porque o povo hebreu não tinha dinheiro. Como ela cuidaria daquela criança? Estava correndo o risco de ser morto. Mas Deus, quando Ele tem um projeto, um plano, ninguém frustra. Deus sabe fazer, Deus sabe arquitetar tudo certinho, irmãos. Nós podemos descansar, porque o Senhor é o dono de tudo. Ele sabe fazer. A própria mãe de Moisés foi quem o amamentou e cuidou dele, porque Deus estava cuidando do seu povo. Olha o verso, dá uma olhadinha no verso 5. Deus põe os solitários em famílias. 6, Ele liberta aqueles que estão presos em correntes, mas os rebeldes habitam em terra seca. Isso aqui não vale só para a libertação do povo de Israel, mas vale para aqueles que estão perdidos aí fora no pecado, presos nas cadeias do pecado. Deus liberta. Agora os rebeldes, irmãos, habitam em terra árida, seca. Significa que eles não darão fruto, serão desarraigados. Você já viu terra seca dar algum fruto? Não. Os rebeldes, aqueles que não querem servir a Deus, continuam no pecado, rejeitam a palavra de Deus, rejeitam a igreja. Estou aplicando para nós aqui agora, né? Rejeitam aquilo que é pregado e ensinado na palavra de Deus, preferem se abster, fazem-se de desentendidos. Alguns até fazem que não estão entendendo, mas estão entendendo porque são rebeldes. O coração está rebelde diante de Deus. Terra seca, mas aqueles que querem serão libertos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Assim como Deus libertou o povo do Egito, tirou eles do cativeiro, Ele ainda liberta as pessoas que estão perdidas aí fora. Basta darem crédito à pregação da palavra de Deus. E o salmista, no Salmo 124, ele diz, acho que o verso 7: a minha alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou, a minha alma escapou. Deus nos libertou. Nós também estávamos presos no pecado, lá nas mazelas do mundo, mas Deus, na sua infinita graça, nos alcançou, na graça preveniente, na sua presciência, e Ele não só nos libertou, mas também nos elegeu para que nós fôssemos eleitos nele antes da fundação do mundo. Se você pode, glorifica Ele. Agora o rebelde, irmão, que não quer, e isso também vale para os frequentadores de igreja. Quantas pessoas nesse momento estão frequentando igrejas? Se vocês imaginam, aqui no Brasil deve ter muito, né? Nesse momento agora, embora estava dizendo quando nós estávamos vindo para cá, né, irmã Eliane, que não está tendo mais culto de sábado, né? As igrejas não estão fazendo mais culto aos sábados, mas eu acredito que mesmo aqui em Colina deve ter lugar agora que deve ter algum culto por aí, né? Deve ter alguém reunido. Agora, em todos os lugares aqui no Brasil, imagine quantas pessoas estão reunidas.
Mas essas pessoas querem ser libertas? Ou continuam rebeldes? Por isso que são terras secas, infrutíferos, não dão fruto no reino de Deus. Não estou falando aí de pessoa, mas pessoa que não frequenta a igreja, mas ele é rico. Eu estou falando de mundo espiritual, irmãos. Eu estou falando de coisas espirituais aqui. Pessoas que vão dar fruto no reino de Deus, no mundo espiritual, a sua vida espiritual, alcançar outras pessoas da sua família, alcançar pessoas que talvez ele encontre, né? Nós temos tentado fazer isso aqui em Colina. Agora, tanto pessoas aí fora são rebeldes, como alguns que frequentam igrejas também e continuam sendo rebeldes. São às vezes até simpatizantes do evangelho, mas exige mudanças, e eles não querem passar por essas mudanças. Olha o que a Bíblia diz no verso 7: ó Deus, quando foste diante do teu povo, olha Deus falando da arca de novo, quando marchaste pelo deserto, verso 8, a terra sacudiu, os céus também caíram da presença de Deus, até o próprio Sinai foi movido da presença de Deus, o Deus de Israel. Isso aqui são as respostas que Deus dava para Moisés no Sinai, através de relâmpagos, terremotos, vozes, trovões, sacudia o monte Sinai. Tamanha era a presença de Deus naquele lugar, e a arca sempre saía na frente. Irmãos, mais uma vez eu vou falar, tudo que nós formos fazer, coloquemos Deus na nossa frente. É imprescindível. Não faça sem Ele, não saia sem Ele, não tome decisão sem Ele na sua frente. Não dê um passo em qualquer circunstância, situação ou decisão que você for tomar, e eu também, sem Deus estar na nossa frente. Não faça isso. Deixe Ele andar na nossa frente, porque Ele na nossa vanguarda, na nossa frente, Ele vai conduzir o caminho, e nós teremos êxito, nós conseguiremos avançar, passaremos pelos perigos, passaremos pelos momentos difíceis, passaremos pelas enfermidades, passaremos pelas tribulações, pelos perseguidores, pelas situações adversas, pelos momentos, pessoas difíceis que nós teremos que lidar aqui nesta terra, no emprego, nos momentos que nós encontraremos pessoas que são difíceis de lidar, mas Deus na vanguarda, na nossa frente, Ele é o nosso escape, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa direção certa, o nosso farol, sempre. Glória a Deus. Você crê nisso? Glória a Deus. Que salmo, irmãos. Glória a Deus. Que palavra maravilhosa. Glória a Jesus. Verso 10, 9. Tu, ó Deus, enviaste uma chuva abundante, por meio da qual confirmaste a tua herança, quando estava cansada. 11. Tua congregação habitou lá. Tu, ó Deus, preparaste a tua bondade para os pobres. Sabe o que ele está falando aqui? No verso 10 e 11. Ele está falando do maná. Chuva de maná, provisão para os pobres. A congregação, ela confirmou. Chuva de bênção, maná, provisão, alimento. Eles levantavam pela manhã, estava a chuva de maná, recolhiam dia após dia, não podia recolher para o outro dia. Tinha lá uns gananciosos que recolhiam a mais. Vou recolher aqui, talvez eu vendo, né? Sabe o que acontecia? Apodrecia. Deus estava ensinando, todo dia eu cuido, a chuva vem todo dia, chuva de maná. A palavra maná significa, que é isto? Que até hoje não se consegue definir o que é maná. Tinha um gosto de mel, com coentro, né? Algo fabuloso, não dá para nós falarmos aqui. E ele caía lá. Eles recolhiam. Como que Jesus ensinou na oração modelo? O Pai Nosso que estás no céu. Depois ele fala do pão nosso de cada. Quando ele fala Pai Nosso na oração modelo, ele está ensinando que nós somos dependentes das coisas espirituais, e Deus nos dá. Mas quando ele fala pão nosso, ele está dizendo que Ele é o provedor das coisas materiais. Vem na nossa mão, Ele provê. Seja fiel a Ele em todas as áreas, seja fiel em todos os momentos. Eu estava conversando com o Júlio essa semana e ainda disse para ele: quem é fiel no dízimo e nas ofertas
pode ter certeza que volta na nossa mão isso de alguma maneira. Como, pastor Mauro? Não sei dizer, mas faço o teste. Ele diz lá em Malaquias: fazei prova dele, se ele não abrir a janela do céu e derramar uma bênção tal abundante. Não sei dizer como, mas volta, porque Deus é fiel, Ele é o provedor. Ele enviou o maná e até hoje Ele proveu o que nós precisamos. Chuva de bênção, chuva, chuva. Eu fiquei pensando, irmãos, chuva de maná. Mas vamos pensar um pouquinho sobre a chuva também. A chuva mesmo, literalmente. Vocês já pararam para pensar uma coisa? Olha como Deus manda a chuva. A mesma chuva que vem para o justo, vem para o injusto. Mas maná não. Viu? Maná é para o justo, fiel. Agora vocês perceberam também a chuva? A mesma chuva que molha a rosa, molha o cravo, molha as árvores que a irmã Roberta gosta, que eu esqueci o nome, flamboyant, molha os lírios, molha às 11 horas, né? As plantas mais que são de menos valor e as de mais valor, tudo aí, os mesmos os animais que estão aí na floresta e precisam de chuva, de todas as suas espécies. Quem provê? O Deus que proveu o maná. Glória a Deus. Você consegue pensar nisso agora e glorificar Ele? Glória a Deus. Se ficar 3 meses sem chover, começa já o problema. Podemos ter os tratores nas estradas, já falei isso aqui uma vez. Computador. Podemos saber, Júlio, se vai chover. O Júlio tem um aplicativo ali, ó, no celular dele, que ele sabe se vai chover, onde a chuva está. Em cima de colina, nós vamos fazer caminhada, né? Pastor, está aqui em cima a chuva já. Podemos saber tudo isso. Mas se não vir chuva, se não tiver a provisão dele, caos. O homem pode fazer foguete, que fala que vai para a lua. Pode ter muitos mecanismos, plataforma espacial, né? Exames de laboratório, exames de imagem dos mais sofisticados. Mas se não tiver a provisão dele, a chuva, a colheita, não tem como sobreviver. Somos dependentes dele. Ele cuidou do povo de Israel e Ele cuida da sua igreja. Glória a Deus. Verso 11. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, né? Olha o que a Bíblia diz no verso 11. Diz assim, ó: o Senhor deu palavra, grande foi a companhia daqueles que o publicaram. Essa palavra companhia ali, ó, ali tá tudo companhia aí na Bíblia de vocês? Companhia. Ou grande foi o exército? Tem alguma tradução aí que fala exército? Sabe o que significa isso daqui? Exército? Na minha aqui está companhia também, mas ele está falando de um grande exército de anunciador de boas novas. Sabia? Porque olha o que ele está dizendo. Deus, o Senhor deu a palavra. Agora, grande foi a companhia, o exército daqueles que a publicaram, anunciaram, anunciador de boas novas. A palavra vem de quem? Pastor Mauro? Do diácono Danilo? Não, vem dele. Agora, tem que ter os que propagam, não é só ouvir aqui não, tem que propagar lá fora, publicar, promulgar essa palavra. Paulo diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Glória a Deus. Aquilo que você ouve aqui, já pensou um exército na cidade de Colina, propagando o evangelho puro, o evangelho cristocêntrico, o evangelho sem remendo, a palavra de Deus, o trigo puro, não o joio. Os irmãos imaginam o que aconteceria nessa cidade de Colina, pela mensagem salvífica do evangelho, um grande exército publicando essa palavra aqui. Já imaginaram, irmão? Que Deus levante pregadores do evangelho aqui no nosso meio, propagadores do evangelho, obreiros, obreiras, pessoas que preguem o evangelho com intrepidez. Não só preguem, mas também vivam, né? Pratiquem aquilo que está sendo pregado. Irmãos, não adianta nós ouvirmos aqui, podemos pregar muito aqui, uma avalanche, né? Como eu disse um dia aí, mas se não praticar e propagar lá fora. Quanto tempo faz que eu e você não falamos de Jesus para alguém? Pensa aí. E aparece oportunidade, viu? Mas eu não sei falar. Sabe, ué.
Nós não somos mudos, sabemos falar, propagadores do Evangelho. É necessário, né? Urgente. Verso 12: reis de exércitos fugiram rapidamente, e aquela que ficou em casa dividiu o despojo. Sabe quem são os reis que fugiram? Os reis pagãos, os reis de reis que habitavam a terra de Canaã, que foram expulsos por Deus. E quando fala aquela que ficou em casa, que quando eles iam destronando, né, desarraigando os reis, eles iam pegando o que sobrava, os despojos, e levavam para a esposa que estava em casa. Aquela que ficou em casa, ela ficava aguardando: meu marido vai chegar da guerra, alguma coisa ele vai trazer para mim. Provisão de Deus, tirava dos inimigos e levava para o seu povo. Olha o que Deus fazia. Aquela que ficou em casa, a esposa, eles repartiam os despojos dos reis, que eles tiravam, que eles desarraigavam das terras onde eles iam habitar, e Deus entregava tudo na mão deles, e a esposa ficava esperando. Quando ele voltava, ele trazia alguma coisa para ela. Olha como Deus vai fazendo, irmão. Glória a Deus. Verso 13: vós tendes garantia entre os vasos, vós sereis como as asas de uma pomba coberta de prata, e as suas penas de ouro amarelo. Olha, cobertas de prata. Sabe o que é redil? Sabe o que é redil? Currais. Você sabia que lá no Egito, quando eles estavam escravos, eles habitavam dentro de currais, no meio da lama, do barro, escravos? Aqui fala vasos, porque eles construíam vasos lá também. E Deus está dizendo: eu vou tirar vocês de lá, embora toda aquela sujeira. Sabe quando uma pombinha, ela se suja muito, o que ela faz? Ela vai onde tem água, para ela se lavar, e aí ela dá uma chacoalhada nas penas e ela fica limpinha. É isso que Deus está dizendo: vocês sairão dos redis, dos currais do Egito, da onde vocês fabricam vasos, do meio do barro, das olarias, e vocês vão ser como pomba coberta de prata. As suas penas, vocês ficarão limpos, novamente reluzentes. Prata significa redenção. Eu tirarei vocês de lá. Ouro significa a presença de Deus, e a pomba, a presença do Espírito Santo. Nós somos tirados desse mundo aí sujo. Deus nos limpou, nos lavou e nos deu a sua presença, o Espírito Santo. Vale a pena você glorificá-lo nesta noite. Adore o seu nome, porque o Senhor está aqui nesta noite. Glória a Deus. Você pode glorificar a Deus por essa palavra? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Verso 14: quando El Shaddai, o Todo-Poderoso, né? Todo-Poderoso. A palavra El Shaddai, irmãos, ela tem várias traduções. Uma delas é essa daí, Todo-Poderoso. El Shaddai, o Todo-Poderoso. Ela traz a ideia também de um seio que amamenta, e também o Deus da montanha, porque o trono de Deus está no Monte Sião, no céu, e o Monte Sião em Jerusalém é uma réplica. É um protótipo do Monte Sião no céu, ao lado do norte, onde fica o trono de Deus. Está no norte, para cima. Ele é vertical, aquela grande montanha que tem lá, onde está o trono de Deus. Dali ele vê todas as coisas, dali ele manda chuva. Glória a Deus, porque ali tem um rio que corre e sai do trono dele em 4 braços, como era no Éden. E quando essa água vai caindo aí no universo por cima, e ela vai transbordando, ela vai caindo aqui para baixo, em cima é cheio de água. É Deus que faz isso, sai do trono dele. Glória a Deus. Então aqui, o El Shaddai dispersou reis, estava branco como a neve em Salmão. Talvez esse monte Salmão aqui seja o monte Ebal, né? Ninguém tem certeza, talvez seja. Ficava ao norte de Jerusalém. Glória a Deus. Monte de Bazã, o monte de Deus é como o monte Bazã. Bazã, irmãos, quando vocês lêem Bazã na Bíblia, você já leu o Salmo 22, quando Jesus diz assim: fortes touros de Bazã me cercaram. Era um lugar que tinha touros gigantes, touros, vacas, e também lá tinha gigantes. Tudo lá era grande, lugar da sabedoria. Então por isso que ele está dizendo aqui, ó, que Deus, o monte de Deus é grande, é poderoso, como o monte Bazã. Porque lá o monte Bazã era onde estava lá o rei de Og, né? Og, o rei de Bazã, foi o último gigante a ser morto. Só a cama dele era um monstro de grande,
uma cama de ferro que ele tinha, e tinha touros gigantes. Por isso que Jesus fala no Salmo 22, fortes touros de Bazã me cercaram, eram os demônios cercando ele, tentando pegar a alma dele da cruz. Mas a Bíblia diz que o Pai, Yahvé, ele monta nas asas de um querubim, é o seu trono, e ele vai lá e socorre Jesus naquele momento. Glória a Deus. Então o que a Bíblia está dizendo aqui, né? O monte de Deus é como o monte de Bazã, alto como o monte de Bazã. E ele diz assim: porque vós saltais altos montes, este é o monte no qual Deus deseja habitar. Sim, o Senhor habitará nele para sempre. É como se os montes estivessem dizendo: porque o Senhor escolheu de habitar nesse monte, não em nós. Parece que os montes estão com ciúmes, com inveja. E hoje nós ouvimos sobre a inveja também, que é um dos pecados capitais. Cuidado, irmãos, com a inveja, com os ciúmes. Aquilo que Deus dá para o teu irmão, glorifica a Deus. Se Ele não te deu, é porque você não mereceu ainda, é porque Deus não quer te dar. Talvez você não sabe lidar com essa situação. Não tenhamos inveja. Deus habita onde Ele quiser, Ele coloca o seu trono onde Ele quer, Ele dá para quem Ele quiser. Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é soberano. Os montes aqui dizendo: mas por quê Ele está habitando nesse monte? Porque Ele quis. Como um dia a irmã Áurea perguntou para uma mulher, né? Por que Ele fez aqui? Ela falou assim: porque Ele quis. Não sei se a irmã Áurea está aí me ouvindo. Porque Ele quis, irmã Áurea. Aí ela perguntou outra coisa, ela: quieta, cabreira. Porque ela, acho que ela não tinha resposta, né? Mas realmente Deus faz o que Ele quer, irmãos. Nós não podemos questionar, né? Questionar Deus. Por que o Senhor está fazendo assim? Por que o Senhor não me deu isso? Por que a minha vida não vai? Por que isso? Por que Deus me deu esse marido? Porque você escolheu, né? Por que Deus me deu essa esposa? Porque você escolheu. Simples assim, não é? Olha aqui, estou indo para o fim, viu? Estou terminando. Glória a Deus. Tem muita coisa aqui, irmãos. Verso 17: as carruagens de Deus são 20 mil milhares de anjos. Quanto? 20 mil milhares, quer dizer 20 milhões então de anjos. As carruagens de fogo e cavalos de fogo aparecem em várias passagens na Bíblia, quando Deus está tomando decisões, quando acontecia troca de reis, profetas e sacerdotes. Essas carruagens existem. A Bíblia diz que quando Elias recebeu a visita de Naamã e o exército da Síria, o moço de Elias ficou temeroso. Olha, Senhor, o Senhor já viu lá fora? E Eliseu orou. Eliseu, não é Elias, é Eliseu. Ele orou: Senhor, abre os olhos desse moço. E a Bíblia diz que quando Deus abriu os olhos do moço, ele olhou, os anjos estavam acampados nos montes em volta lá, e cavalos e cavaleiros de fogo. E ele entendeu que o exército de Deus era maior do que o exército da Síria. Maior é o que está conosco do que aqueles que estão no mundo. O exército de Deus é maior. Os anjos estão ao serviço daqueles que temem a Deus. As carruagens estão por aí, viu, irmãos? Uma dessas carruagens separou Elias e Eliseu no momento que Elias estava para ser tomado por um redemoinho. Isso fala de posições que Deus também entrega na nossa mão. Irmãos, a palavra de Deus é algo indescritível, maravilhoso. Se você quer ser bem sucedido em todas as áreas, acredite nessa palavra. Viva ela, irmão. Não se aparte dela, viu? Nós não precisamos de mais nada dessa palavra aqui, ó. Essa palavra, ela tem resposta para tudo. Glória a Deus. O Senhor está entre eles, como no Sinai, no lugar santo. Agora aqui, ó, para terminar esses 2 versículos: tu ascendestes ao alto. Ainda está falando da elevação da arca, mas eu vou explicar uma coisa para os irmãos aqui. Tu ascendestes ao alto, é quando eles levantavam a arca, mas isso é o contexto imediato. No contexto profético está falando da ascensão de Jesus. Quando ele desceu lá, depois da sua morte, ele desce às partes mais baixas, ele prega o seu triunfo para os pós-diluvianos que tinham morrido sem conhecer o Evangelho. Ele prega o seu triunfo, e aí depois ele sobe, ele leva cativo o cativeiro, porque aqui, quando eles invadiam um local onde tinha uma nação inimiga, eles não levavam só eles presos, eles também tomavam o lugar, o lugar
Então, cativo ou cativeiro, o lugar ali, onde eles invadiam uma nação, aquele lugar pertencia a eles. Mas aqui está falando também que Jesus, quando ele desce às partes mais baixas, nos 3 dias que ele ficou no seio da terra, a Bíblia diz que ele, lá em Efésios 4, que ele subiu ao alto e levou cativo o cativeiro. Esse texto tem um paralelo com Efésios 4. O que ele fez? Ele levou aquele antigo seio de Abraão, onde estavam os salvos, que a Bíblia narra em Lucas 16, ele levou e colocou debaixo do trono de Deus, onde estão os salvos. Todo aquele que morre é salvo. Ele vai para esse lugar, paraíso, que Paulo viu em 2 Coríntios 12, e ele ouviu coisas inefáveis. Os salvos nesse momento todo, de todas as eras, estão debaixo do trono de Deus, porque Jesus subindo levou cativo o cativeiro, levou os que estavam salvos e levou o lugar também, transportou para outra dimensão, para o terceiro céu. Quem morre com Jesus vai para o paraíso e fica aguardando o dia da redenção, da ressurreição, para estar para sempre com o Senhor. E a Bíblia diz que ele deu, subindo, ele deu dons aos homens, até para os rebeldes. Até para os rebeldes? Como que vocês explicam isso? Deus dá dons para os rebeldes, irmãos? Hã? Esse dom é o dom da misericórdia, viu? Sabia que a misericórdia é um dom, um atributo de Deus? Esses rebeldes, está falando de quando o povo de Israel chegava num lugar, que eles iam invadir, eles iam matar todo mundo. Mas aqueles que dobravam o joelho diante, salvo se Deus tivesse mandado matar, né? Aí tinha que matar. Se não, eles matavam a si mesmo. Mas se um dobrasse o joelho diante dele, pedisse misericórdia, eles davam misericórdia. E aqui está dizendo o seguinte: os rebeldes, quando eles dobram-se diante de Deus e clamam por misericórdia, Deus tem esse dom da misericórdia para dar, porque a misericórdia é aquilo que nós devemos receber pela nossa maldade, nós merecemos, mas pelo dom da misericórdia, que é a causa de nós não sermos consumidos, Deus salva o rebelde, Deus levanta o rebelde e dá o direito de salvação para ele também. Todos nós éramos rebeldes, mas nós alcançamos o dom da misericórdia, porque Jesus morreu por todos, e todo aquele que chegar até ele será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor e se arrepender tem o direito da salvação. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor, que diariamente nos carrega e benefícios, nos carrega de benefícios. O Deus da nossa salvação, o Deus da nossa salvação. Coloque-se de pé. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Glória a Deus. Bom, no congresso essa mensagem, né?